Dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, nós estamos estudando 1 Timóteo. Hoje nós vamos sequenciar o capítulo 6, estudando do versículo 6 até o versículo 10. A leitura do versículo 6 diz assim: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Meus amados, só recapitulando nosso estudo anterior, quando Paulo está identificando aqui para o jovem pastor Timóteo os falsos mestres. Os falsos mestres, eles gostavam de polêmica, discussões acaloradas. Por isso Paulo diz aí no 5, altercações sem fim, contendas sem fim. Eles gostavam de briga, eram carnais. Mas por que eles agiam desta maneira? Aí Paulo diz, homens cuja mente é pervertida e privada da verdade. O que nós podemos esperar de pessoas que têm uma mente corrompida e privada da verdade? Se não contendas, discussões, briga, carnalidade, divisões, porque isso estava acontecendo na igreja. A igreja estava dividida, havia vários partidos, várias divisões, onde eles brigavam entre si, se degradavam, se acusavam, tinham invejas. Meus amados, a igreja estava ficando uma igreja imprófega, porque os seus líderes não têm responsabilidade espiritual, envolvimento com a obra de Deus. Eram pessoas abstraídas da comunhão das Escrituras ou com as Escrituras. Logo então, eles usavam o Evangelho para quê? Aí Paulo diz aí no 5, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eles usavam o Evangelho para benefício próprio, eles mercadejavam o Evangelho. Meus irmãos, como acontece hoje em dia, abre aspas, esse Evangelho da prosperidade, que te oferece vida financeira bem adequada, prosperidade no trabalho, vida sem nenhum tipo de problema, saúde impecável, você só tem que trazer o dinheiro para a igreja, você só tem que comercializar o evangelho, fecha aspas. Era assim que os falsos líderes também estavam fazendo ali na igreja, sabe, meus amados? Aprisionando as pessoas com as suas filosofias, extorquindo as pessoas, usando o evangelho como cabide de prosperidade. E conforme o tempo subsequente, eles iam mantendo esse tipo de ensino, ludibriando as pessoas e enricando. Meu amado, observe o tipo de pregação. Quando você vê uma pregação muito horizontal, somente nas coisas desse mundo, lembre o que foi que Satanás ofereceu para Jesus Cristo lá no deserto, na tentação? Se tu me adorares, te darei todos os reinos da terra. A bem da verdade, quando nós observamos alguns pregadores da prosperidade, o que nós entendemos é a salvação é seguida sempre de riqueza e de prosperidade material. Parece que se você tiver qualquer complicação, seja ela financeira, seja ela no casamento, seja ela em que área for, você já não é de Deus. Você só é de Deus se tiver 3 carros, muitas casas, apartamentos, o melhor emprego, viajar para onde quer, dinheiro, abundância. Aí sim, aí você é um salvo. Meus irmãos, cuidado com isso. A Bíblia diz que se nós pensamos somente nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis. Paulo vai dizer que o evangelho, sim, de fato é fonte de lucro. Veja aí no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é o evangelho, né? Que é a piedade com o contentamento. Esse grande é de importância, esse grande é de auspiciosidade. O evangelho, ou seja, a pregação é grande fonte de lucro, ou seja, a piedade, a eusebia. Por que é um grande fonte de lucro? Você imagine comigo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado. E agora, nós somos arrolados à membresia celestial, porque ele disse, perdoados são os teus pecados. Lembra quando o texto lá em João diz que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Lembra quando o Senhor diz em Efésios, Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, outrora nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou pelo poder do seu evangelho. Aí eu pergunto para você, há um lucro maior que isto? Não há. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Logo então, de fato, ele é um grande lucro
porque ele nos tira de uma vida pregressa, corrupta, de um caminho para o inferno e agora nos leva para o reino de Deus. Agora nos sela com seu Espírito Santo. Isto é o Evangelho. Isto é a prosperidade. Isto é a piedade, como Paulo diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta. Por mais que a nossa vida financeira não ande adequada, como diz Abacuque, ainda que no nosso campo não haja prosperidade nos animais, as árvores não dêem os seus frutos, mas mesmo assim nós vamos glorificar, exultar o nome do Senhor. Isso é lucro. A outra palavra que Paulo usa aqui é contentamento. Veja aí a palavra, aí no versículo 6, a piedade com o contentamento. A palavra contentamento, essa palavra de satisfação, a palavra grega é autarkeia. A palavra autarkeia, que surgiu a palavra autarquia, é a palavra de satisfação. E a palavra, o prefixo au, que é um prefixo do grego, ou seja, é uma satisfação pessoal. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz contentamento, ou seja, ele nos dá sabedoria para viver uma vida descansada em Cristo nas circunstâncias que seja. Ou seja, uma pessoa satisfeita, ela não vai murmurar porque sua casa não é das melhores. Uma pessoa satisfeita em Cristo, ela não vai murmurar porque o seu emprego não é aquele emprego. Uma pessoa satisfeita em Cristo, ela não vai andar se maldizendo, porque o seu prazer está na lei do Senhor, como diz o salmista. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O Evangelho, sim, é uma grande fonte de lucro. Sabe por quê? Porque ele torna aquele murmurão, aquele queixoso, numa pessoa satisfeita. O pouco, tendo com que se vestir, como nós vamos já ver. Observe aí, então, o versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Veja o que Paulo vai dizer, aí falando do contentamento, porque nada temos trazido. Então, para que andar ansiosos, preocupados? Muitas vezes nós gastamos tanto tempo, nós investimos tanto da nossa vida nas coisas materiais, que nós nos abstraímos, às vezes, da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, da comunhão com a família. Ou seja, a gente esquece de viver os princípios básicos da vida cristã. Lembremos, como diz o apóstolo Paulo, e Jó também já disse isso, nu eu vim, nu eu voltarei, e bendito seja o nome do Senhor. Então, uma pessoa que de fato foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, o lucro que ele exalta é os benefícios da obra salvífica no seu coração. Veja aí o versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo com que se alimentar e com que se vestir, esteja contente. É uma vida de satisfação. Meus amados, o problema é a ganância. O problema do coração do homem é que ele sempre quer mais. E quando você encontra pessoas com esse sentimento de ganância, de posse, cada vez mais, essas pessoas são muito fáceis de serem ludibriadas pelos líderes imprófegos, irresponsáveis, que têm suas mentes pervertidas e privadas da verdade. Pessoas que são como um poço sem fundo, sempre com a sede, ganância de sempre ter mais. Essas pessoas dificilmente se firmarão na fé. Por isso, Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, quando nós viemos para cá, ninguém trouxe nada. Quando morrermos, nós não vamos levar nada material. Por isso, tendo alimento e com que se vestir, o pouco que você tem, seja satisfeito. Quero falar com você, que talvez tem 3 empregos e ainda quer outro. Talvez trabalha quase 24 horas e ainda quer mais. Cuidado. Você pode estar incorrendo num grande erro. Você pode estar sendo enganado e sendo abstraído da comunhão com teu filho, com a tua esposa, com os teus amigos. Daqui a pouco você vai ter uma estafa emocional por causa de tanto trabalho, problemas que você vai ter na saúde. E o que adianta?
Seja uma pessoa satisfeita. Às vezes você tem 2 faculdades, não, eu quero fazer mais uma, às vezes está terminando a terceira e já quer fazer outra. Eu te pergunto, para quê? Para quê? De nada adianta. De nada adianta. Essa insatisfação de sempre querer mais. Não caia nessa do mundo. Não caia nessa no mundo de achar que você sempre tem que estar se reciclando. Tem outra palavra, mas eu vou usar essa, se reciclando, estuda. E você tem que... Meu querido, Paulo está ensinando Timóteo, os falsos mestres estão sugando essas pessoas que vivem desta maneira, que são gananciosas, pessoas que só vivem atrás de querer mais. O inimigo tem facilidade com essas pessoas. Facilmente elas são ludibriadas. Continuando aqui, veja o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Olha o problema aí. Observe o que Paulo está dizendo para essas pessoas que só vivem insatisfeitas, sempre quer mais, é mais e mais e mais. Paulo vai dizer, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Meus amados, o que é que tem sido uma cilada na vida espiritual de muitas pessoas? O que tem afogado a vida espiritual das pessoas? A vontade da riqueza, da ostentação, da conquista. Não deixe o inimigo te escravizar. Cuidado, seja uma pessoa satisfeita. Tenha contentamento no seu coração, porque Paulo já disse, quem quer enricar, cai em contenda, em laço do inimigo, como ele coloca aqui, e muitas concupiscências. Concupiscência, irmão, são desejo da carne, sentimento carnais, muitas concupiscências, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Você pode prestar atenção. Qual é o problema de muitas pessoas não ter tempo de ir para a igreja? Estão sempre ocupadas, trabalham de segunda a sábado e às vezes domingo vão fazer extras. Não é assim que acontece? Às vezes trabalha ainda à noite e quando é domingo não tem tempo de ir para a igreja porque estão trabalhando. Cilada do diabo na sua vida isso aí. Então, cuidado. Tenha tempo para as coisas de Deus. Não permita que os enfados da vida venha te prejudicar, te abstrair da comunhão com o Senhor, te privar da comunhão com Deus. Os falsos mestres tiravam vantagem desse tipo de pessoas insatisfeitas. Para concluir, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja bem, esse tipo de cobiça, tipo de querer enricar, tipo de querer mais e mais, foi o problema, como diz Paulo aí no 10. O amor ao dinheiro, o apego aos valores materiais tem sido mal para muita gente. Queridos, que Deus te abençoe, que a reflexão possa te levar a compreender que você precisa melhorar. Se você já vive uma vida de satisfação, de lucro espiritual, louvado seja Deus. Mas se de repente você é aquele tipo de pessoa que nunca tem um tempo para o devocional, para ir à igreja, a EBD, os cultos de doutrina, a programação da igreja, porque você está sempre trabalhando, cuidado, porque você pode estar sendo cirandado por Satanás. Que Deus te ajude a abrir os olhos enquanto é tempo. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão, querendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.